As aves têm como principais características a presença da coluna vertebral, bico e asas. São seres ovíparos e homeotérmicos e possuem um corpo coberto por penas. Reprodução. Diferente de seus parentes répteis que às vezes dão luz a seus filhotes, todas as espécies de aves põem ovos. Apesar dos ovos parecerem bastante frágeis, seu formato oval oferece grande resistência e eles podem suportar grandes pressões sem quebrar. Como os ovos são pesados e incômodos de carregar, as fêmeas colocam os ovos assim que são fertilizados, quase sempre em um ninho construído para proteger o ovo contra predadores e para mantê-lo aquecido durante o desenvolvimento do embrião. Diferentes espécies de aves põem números diferentes de ovos. Os pinguins normalmente põem um único ovo, enquanto o chapim azul europeu põe entre 18 e 19 ovos. A construção de um ninho é uma das grandes façanhas de designer e engenharia do reino animal. Espécies diferentes mostram uma diversidade extraordinária na construção de seus ninhos. Algumas aves constroem ninhos minúsculos, tão bem escondidos que nem mesmo o caçador mais determinado pode encontrá-los. Mas outras espécies constroem ninhos enormes, altamente visíveis, que elas defendem corajosamente contra qualquer criatura que se aproxime. As aves podem ser encontradas em vários locais do planeta, inclusive em áreas vivas, como polos e estrelas. Porém, a maioria delas são encontradas na natureza, por causa da grande disponibilidade de alimentos. Digestão. As aves consomem vários tipos de alimento, como frutos, néctar, sementes, insetos, vermes, moluscos, peixes e outros pequenos vertebrados. Elas possuem um sistema digestivo completo, composto de boca, faringe, esôfago, papo, proventrículo, moela, intestino, cloaca e órgãos anexos, fígado e pâncreas. Quando engolidos, os alimentos passam pela faringe, pelo esôfago e vão para o papo, que armazenam e amolecem os alimentos. Depois vão para o proventrículo, o estômago químico das aves, onde começam a ser digeridos. Passam pela moela, estômago mecânico, que tem paredes grossas e musculosas, o lugar onde os alimentos são triturados. Finalmente, atingem o intestino, onde as substâncias nutritivas são absorvidas pelo organismo. Os restos não aproveitáveis transformam-se em fezes. As aves possuem uma bolsa única, a cloaca, onde desembocam as partes finais do sistema digestivo, urinário e reprodutor. Por essa bolsa, eles eliminam as fezes e a urina, e também põem ovos. Musculatura. Para a maioria desses animais, assim como os mamíferos, os músculos dos membros são aumentados. Os músculos peitorais das aves são responsáveis pelo movimento da asa durante o voo e se inserem na quilha. Como as pernas e patas não possuem penas, elas possuem poucos músculos para evitar a perda de calor e garantir uma forma mais aerodinâmica. A respiração, pulmões e sacos aéreos. O sistema respiratório também contribui para a manutenção da homeotermia. Embora os pulmões sejam pequenos, existem sacos aéreos, ramificações pulmonares bem membranosas, o que penetram por entre algumas vísceras e mesmo no interior de cavidades de ossos longos. A movimentação constante de ar dos pulmões para os sacos aéreos e destes para os pulmões permite um suprimento renovado de oxigênio para os tecidos, o que contribui para a manutenção de elevadas taxas metabólicas. A pele das aves é seca, não dotada de glândulas e rica em queratina, que em alguns locais do corpo se organiza na forma de placa, garras, bico, córneo e é constituinte fundamental das pernas. As aves não têm glândulas na pele. No entanto, há uma exceção localizada na porção dorsal
da cauda e cuja secreção oleosa lubrificante é espalhada pela ave, com o bico nas pernas. Alimentação. As aves possuem alimentação bem variáveis. Algumas são carnívoras, mas a grande maioria come sementes e grãos. Curiosidades. O colocalha máxima do sudeste da Ásia faz seus ninhos inteiramente de sua própria saliva e os constrói nos tetos de cavernas. Nem todas as aves constroem ninhos. O cuco, em particular, usa o ninho de outras aves em vez de construir o seu. A fêmea voa rapidamente para um ninho apropriado, retirando um dos ovos da hospedeira e coloca seu próprio ovo, normalmente do mesmo tamanho e forma do que ela retirou. O pinguim imperador sequer usa um ninho. Ele coloca seu único ovo diretamente sobre a neve e o incuba com a temperatura de seu corpo. As penas consideradas como diagnóstico das aves atuais estão presentes em outros grupos de dinossauros, entre eles o próprio Tiranossauro Rex. Estudos apontam que a origem das penas se deu a partir de modificações das escamas dos répteis, tornando-se cada vez mais diferenciadas, complexas e posteriormente vieram a possibilitar os voos planado e batido. Os répteis têm como principais características membros locomotores situados no mesmo plano do corpo, justificando assim o rastejamento do ventre no solo, pele seca e frequentemente recoberta por fâneros como escamas, placas dérmicas, plastrões e carapaças. O sistema digestivo é completo, com glândulas bem desenvolvidas como fígado e pâncreas, terminando em cloaca. A respiração é estritamente pulmonar. Os répteis possuem um pulmão com alvéolos, portanto, melhor que o dos anfíbios. A circulação é fechada, dupla e completa. Os répteis surgiram a partir de um grupo de anfíbios primitivos e foram os primeiros vertebrados que se adaptaram à vida terrestre sem depender de água para reprodução e respiração. Como mudanças evolutivas, podemos citar pele mais resistente à perda de água, mas ainda existem regiões onde a pele é mais fina para que haja locomoção. Poucas glândulas epidérmicas, pois a epiderme é cornificada sem função respiratória. Garras que ajudam na proteção e locomoção. Ovo com casca resistente à perda de água, com cavidade amniótica. A principal excreta nitrogenada é o ácido úrico para diminuir a perda de água para o ambiente. Reprodução. Os répteis fazem a fecundação interna. O macho introduz os espermatozoides no corpo da fêmea. A maioria é ovípara, ou seja, a fêmea põe ovos, de onde saem os filhotes. Esses ovos têm casca rígida e consistente como couro. Os ovos se desenvolvem em ambiente de baixa umidade. A tartaruga marinha e muitos outros répteis aquáticos depositam os seus ovos em ambiente terrestre. Eles ficam cobertos de areia e aquecidos pelo calor do sol. O ovo é rico em vitelo, substância que nutre o embrião, e é capaz de reter a umidade. Na casca há poros, pequenos orifícios que permitem a entrada de oxigênio do ar e a saída do gás carbônico, ou seja, a troca de gases. Isso ajuda a manter o embrião vivo. A maioria dos répteis não precisa cuidar de seus ovos e filhotes. Os filhotes, quando prontos, saem da casca usando seus próprios recursos. Porém, tanto o jacaré quanto o crocodilo têm muito cuidado com os ovos e os filhotes. Classificação dos répteis. Eles desenvolvem-se diretamente de um ovo amnioto. Os répteis atuais classificam-se em crocodilianos. Crocodilos e jacarés, répteis aquáticos, os crocodilianos têm corpo alongado e recoberto por placas córneas. Possuem 4 membros, que são usados para locomoção terrestre e aquática.
Jacaré tem a cabeça mais larga e arredondada do que a dos crocodilianos, e quando fecha a boca, seus dentes não aparecem. Já o crocodilo tem a cabeça mais estreita e mesmo com a boca fechada, alguns dentes são visíveis. Quelônio. As tartarugas, os jabutis e os cágados têm o corpo recoberto por duas carapaças, a carapaça dorsal na parte superior do corpo e o plastrão na parte inferior. Há aberturas apenas para a saída do pescoço, dos membros anteriores e posteriores e da cauda. As tartarugas são aquáticas e podem viver em água doce ou salgada. Suas pernas têm a forma de nadadeiras, o que facilita a locomoção na água. Os jabutis são terrestres e seus dedos são grossos. Os cágados vivem em água doce e seus dedos são ligados por uma membrana que auxilia na natação. Esses animais não têm dentes. A boca apresenta um bico córneo. Lacertílios. Compreendem os lagartos, os camaleões e as lagartixas, répteis de corpo alongado com a cabeça curta e unida ao corpo por um pequeno pescoço. Possuem 4 membros, sendo os anteriores mais curtos e os posteriores. Pele. Pele seca e praticamente impermeável. Células superficiais de epiderme são ricas em queratina, que protege o animal contra a desidratação e representa uma adaptação à vida de ambientes terrestres. Escamas, cobras, placas, jacarés, crocodilos ou carapaças, tartarugas, jabutis. A temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. Os répteis são animais carnívoros. Algumas espécies são herbívoras e outras são onívoras. Sistema digestório completo. Respiração e sangue. Seus pulmões são mais desenvolvidos que os dos anfíbios, apresentando dobras internas que aumentam a sua capacidade respiratória. O coração da maioria dos répteis apresenta 2 átrios e 2 ventrículos, parcialmente divididos. Nos 2 ventrículos ocorrem misturas de sangue oxigenado com sangue não oxigenado. Nos répteis crocodilianos, crocodilos e jacarés, os 2 ventrículos estão completamente separados, mas o sangue oxigenado e o sangue não oxigenado continuam se misturando agora fora do coração. Sentido. Os olhos possuem pálpebras e membranas nictitanas, que auxiliam na proteção dessas estruturas. Eles têm glândulas lacrimais, fundamentais para manter a superfície dos olhos úmida fora da água. Curiosidades. A Terra já abrigou formas gigantescas de répteis, como os dinossauros. Hoje esse grupo é representado por animais de porte relativamente menor, como os jacarés, tartarugas, cobras e lagartos. No Brasil só existem jacarés. Eles são encontrados na Amazônia e no Pantanal Mato-Grossense. A minúscula rela venenosa vive nas florestas úmidas da América Central e do Sul. A sua pele produz um veneno mortal e são muito coloridos para avisar os predadores. Esse veneno é utilizado pelos índios da floresta para untarem a ponta das flechas. Todo mundo, mas eu falar, pô, tudo bem? As aves têm como principais características a presença da coluna vertebral, além de serem seres ovíparos, homeotérmicos e possuírem um corpo coberto por penas, asas e bicos. As aves podem ser